Graças a Deus, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas. Graças a Deus por mais esta rica e feliz oportunidade nos concedido de estar aqui neste planeta físico ainda, enfrentando o nosso dia, as nossas alegrias, tristezas e dificuldades. Acima de tudo, ultrapassando com muito amor, muita fé, o nosso dia. E aqui estou eu, de novo, para falar com todos vós, levar uma palavra de esperança, de conforto, de carinho aos quatro cantos do universo. Acima de tudo, levar a transmissão da palavra divina, do dia de hoje, a palavra do Evangelho do dia de hoje, dia magnífico que eu espero que esteja a ser no vosso caminho, nos vossos lares, nos vossos empregos. Estejam onde estiver, fazendo o que estiverem fazendo, não importa, porque o que importa muito é a nossa sintonia, a nossa harmonia, o nosso padrão energético vibratório, para dessa forma nós podermos, com certeza, almejar condições melhores, condições vindo de Jesus, divino e amado Mestre, de sua Mãe, a Virgem Santíssima, dos nossos anjos da guarda, guias espirituais, mentores espirituais, não importando muito a forma com que nós lhes chamemos, os denominemos. O que é certo é que estamos acompanhados por seres que partiram deste mundo, um familiar nosso, para nos ajudar a ultrapassar as dificuldades, nos ajudar no dia a dia, nos elucidando de algumas conquistas, de algumas mudarmos de trajeto ou de caminho. Mas vamos então à leitura de hoje. Leitura do quarto domingo do tempo comum, do domingo, onde se comemora hoje também o dia da Santa Jacinta de Mariscote. Mas vamos aqui à palavra. Ao Evangelho de hoje, começando desta forma, quase como sempre, não é? Jesus começou a falar na sinagoga de Nazaré, dizendo: hoje cumpriu-se este passo da Escritura que acabais de ouvir. E todos davam testemunho em seu favor e admiravam-se das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: não é este o filho de José? Então disse-lhes: sem dúvida que vós me aplicareis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Todas aquelas grandes coisas que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum, falas também aqui na tua terra. Depois acrescentou: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua terra. Em verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando foi fechado o céu durante 3 anos e 6 meses, e houve uma grande fome por toda a terra, e a nenhuma delas foi mandado Elias, senão a uma mulher viúva de Sarepta, do território de Sidónia. Muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi curado, senão o sírio Naamã. Todos os que estavam na sinagoga, ouvindo isto, encheram-se de ira, levantaram-se, lançaram-no fora da cidade e conduziram-no até ao cume do monte, sobre o qual estava edificada a cidade, para o precipitarem, mas, passando no meio deles, retirou-se. Há imagens que se colam à pele das pessoas e não deixam vê-las na realidade como são. A Jesus
já lhe vestiram muitas e muitas roupagens. Uma delas, muito comum, é o de alguém que só tem palavras doces para dizer e não exige nada. No entanto, o Evangelho deixa bem claro que, quando necessário, Jesus não poupava nas palavras. Por isso, os seus conterrâneos ficaram furiosos ao ponto de quererem matá-lo. Concede-me, Senhor, a graça de te escutar, mesmo quando as tuas palavras são duras e apetece não andar comigo. Esta foi uma citação, uma passagem de Jesus, como muitos sabem, não é? Com certeza que sim. E também para falar aqui, que nós ouvimos falar, lemos muitas vezes sobre o oráculo de Deus, o oráculo de Jesus, o oráculo dos profetas. Afinal, o que são os oráculos? O que são, afinal, o oráculo de Deus? O que é o oráculo de Jesus? Ora bem, o termo oráculo, ele é muito abrangente, o que poderá significar a resposta da divindade a quem a consultava. Divindade consultada, lugar onde se dava o oráculo, ou seja, a palavra de Deus, palavras de grande amor, de grande autoridade. Pessoas ou entidades cujas palavras são muito respeitadas. Por exemplo, no livro de Josué, no capítulo 7, Josué fez uma oração a Deus, querendo uma resposta acerca, por exemplo, da derrota de Israel, do povo de Ai. E a partir do versículo 10, Deus responde, na realidade, a Josué, lhe dizendo o porquê de Israel ter perdido a batalha. Olhando bem, lendo bem, interpretando bem este contexto, vemos que a divindade consultada e a resposta unicamente, exclusivamente vieram do Deus de Israel. Então Deus é o oráculo neste contexto. Já no livro de Reis, no primeiro livro de Reis, no capítulo 8, diz o seguinte: assim trouxeram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor ao seu lugar, ao oráculo da casa, ao lugar santíssimo, até debaixo das asas dos querubins. Vamos ler exatamente o que diz a palavra, vamos ler exatamente o que diz na Bíblia. Diz exatamente assim: os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor para o seu lugar, no santuário do templo, o santo dos santos, sobre as asas dos querubins. Com efeito, os querubins estendiam as suas asas sobre o lugar da arca, cobrindo-a, e aos seus varais com as suas asas. Os varais eram tão longos que, mesmo assim, as suas extremidades se podiam ver do lugar santo, que procede o Santo dos Santos. De fora, porém, ninguém as conseguia ver, e ainda hoje ali se encontra. Pois é, esta foi a passagem do qual é um oráculo,
é um oráculo. As asas dos querubins. Querubins, sabem, todos nós sabemos que são anjos de Deus, né? Neste contexto, vemos que o oráculo é o santo dos santos. É, por exemplo, uma sala do templo de Salomão, onde ficava exclusivamente guardada a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, onde estavam as tábuas da aliança, a aliança feita entre Deus e a humanidade. Era aqui que se realizava anualmente uma cerimónia de sacrifício expiatório de um cordeiro, por exemplo, sem mácula, pelos pecados do povo, e era este o único momento em que o sacerdote podia falar diretamente com Deus. Isto era durante um ano. Era uma altura exclusiva. Esta sala ficava separada do templo por uma cortina de linho. E como o lugar era santíssimo, outros não poderiam entrar, somente ele, a palavra de Deus, também neste caso é um oráculo, porque tudo o que nela está escrito se cumpriu, se cumpre e se cumprirá. Tudo o que nela está escrito é de Deus, e Deus fala através dela. Um dos exemplos que eu poderei citar são porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem, de homem algum. Não importa o seu tamanho, a sua estatura, não importa o homem que é, se é alto, se é baixo, se é preto, se é branco, não importa. Mas os homens santos de Deus, falaram inspirados pelo Espírito Santo. Está em Pedro, capítulo 1. O termo profecia aqui se refere não somente àquilo que foi falado oralmente, mas também a tudo aquilo que foi registado na palavra de Deus através dos manuscritos. Vamos ler exatamente o que está em Pedro. Não lendo aqui, claro, aqui o capítulo todo, porque é um pouco extenso, vou ler a partir do versículo 21. Capítulo 1, versículo 21. Vós que, por meio dele, tendes a fé em Deus, que o ressuscitou dos mortos e o glorificou, a fim de que a vossa fé e a vossa esperança estejam postas em Deus. Pois é, esta é a palavra, foi a palavra, os atos, tudo de Deus, através de manuscritos, Logo, a palavra de Deus também é uma palavra de grande autoridade. Para já, Ele é o Criador. Ele é o Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Ele é o Criador de todos os mundos, de todos os planetas, de todas as dimensões. Ele é o Criador de todas estas belezas, por exemplo, que eu apresento aqui no vídeo, estas imagens das mais variadas formas, esta beleza que nós poderemos contemplar no nosso dia a dia. Logo, a palavra de Deus também é uma palavra de grande autoridade, pois o que ele fala não são palavras, meus amigos, minhas amigas, jogadas ao vento, mas são palavras que se cumprem na sua totalidade. Por isso é que ela também é um oráculo. Um dos vários exemplos é
assim será, que está na Bíblia, assim será a minha palavra, o que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Está em Isaías. Somente uma pessoa de grande poder e autoridade pode falar desta maneira a ponto de provar que o que ela fala é verdadeiro e se cumpre na realidade e com verdade. Sabemos que oráculo pode ser também uma pessoa ou entidade cujas palavras serão muito respeitadas. Irei mostrar agora, por exemplo, uma pessoa muito importante que, com certeza, é o oráculo mais perfeito, não é? Que viveu aqui na Terra. Sabem qual é? Ele tem um nome simples, do qual eu comecei este meu vídeo. Ele se chama Jesus, Jesus de Nazaré, Jesus Cristo, Jesus o Salvador, Jesus o Filho de Deus, Jesus o nosso irmão, Jesus que derramou o seu sangue, deu a sua vida por todos nós. Nunca, mas nunca existiu uma pessoa tão física, tão importante e especial como Jesus. Ele, com certeza, nunca pecou e só falou a verdade. Foi reto e justo. E fez, com certeza, toda a diferença, claro, na sua época, razão pela qual ele e as suas palavras foram e são muito respeitadas ainda hoje. Um dos exemplos era a quantidade significativa de pessoas que paravam para ouvi-lo falar, facto que nós vemos no Evangelho de Mateus. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes e, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e, partindo os pães, deu-os aos seus discípulos e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 alcofas cheias, e os que comeram foram, nesse tempo que estavam ouvindo Jesus, foram quase 5.000 homens, além das mulheres e as crianças. E isso, meus amigos, minhas amigas, e isso é tão atual que a própria palavra de Deus afirma que Deus fala hoje através de Jesus Cristo, o seu Filho, conforme está no livro de Hebreus. Havendo Deus antigamente falado muitas e muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós, falou-nos nestes últimos dias, nestes últimos tempos, pelo seu Filho Jesus. E isso, meus irmãos, minhas irmãs, é tão real na atualidade que contamos com cerca de bilhões e bilhões de cristãos no mundo inteiro. Facto que Deus não se calou e que usa os seus servos para levar a mensagem salvadora a todas as pessoas em toda a face da terra, em todo o local do planeta. Por isso, é bom nós lembrar também que nas religiões antigas e contemporâneas existe a prática oracular. Quando olhamos
para, por exemplo, para a história antiga, vemos que em vários países havia esta prática, como por exemplo na Grécia. E uma das divindades que eles cultuavam era Zeus, considerado o rei dos deuses, não é? Como muitos sabem. Existiam também, nesse tempo, as mulheres, que eram sacerdotisas, que faziam os seus rituais para receber as suas supostas entidades e dar as respostas para o povo. Muitos usavam objetos, não é? Tais como cartas, o tarô, moedas, búzios, enfim, por aí vai. Mas também todos nós sabemos que existe um grande adversário chamado de Satanás, que tenta imitar a Deus e até inclusivamente ser igual a Deus. E ele, o que é que acontece? Ele é mentiroso, ele é o pai da mentira e desde os primórdios ele tem enganado a muitos e levado muita gente, muitas pessoas a se distanciarem de Deus Pai Todo-Poderoso. Por isso, meus amigos, minhas amigas, vamos ter muito cuidado. Vamos ter muito cuidado porque os oráculos de Deus devem ser santos e devem vir única e exclusivamente vir de Deus, que é a única fonte confiável e verdadeira. Mas, afinal, que vantagem tem o judeu, ou qual a utilidade da circuncisão? Muita em todos os sentidos. Em primeiro lugar, porque os oráculos de Deus foram confiados aos judeus. Este é o primeiro ponto que está na Bíblia, em Romanos. Embora Deus ame, como todos nós sabemos, a todo o mundo, não é? Foi necessário que Ele, com certeza, escolhesse uma nação, um povo, através da qual Ele pudesse transmitir a sua palavra, como ao longo dos milénios, no Antigo Testamento, antes de Jesus, depois de Jesus, Deus sempre utilizou as suas formas para a transmissão da sua palavra para todas as nações, todos os povos, todas as raças, todas as culturas. Aos judeus, portanto, coube a alta honra de trazer tanto a palavra escrita como a palavra viva para o mundo. Com esse privilégio, eles devem ter também grande responsabilidade, com certeza. Mas, mesmo assim, muitos judeus, na atualidade, negam tanto a inspiração da Bíblia como a divindade do Cristo encarnado. No entanto, como os versos seguintes destacam a incredibilidade deles, anulará com certeza a fidelidade de Deus. Será a pergunta que nós poderíamos pôr. Se desta forma anula essa fidelidade de Deus. Não, meus irmãos, minhas irmãs, de modo algum. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Esta frase está em Romanos, na Bíblia. Oráculos de Deus, meus amigos, minhas amigas, ocorre apenas poucas vezes na Bíblia. No Novo Testamento, inclusive a primeira palavra citada sobre o oráculo está em Romanos.
está em Romanos. Oráculo do grego foi entendida pelos gregos daquela época, né? Referindo-se às declarações sobrenaturais, reais, dadas por um espírito através de um meio humano, assim como usado em nossos dias, não é? Com certeza. O tratamento deve ser considerado nada mais, nada menos como verbalmente inspirado por Deus, porque nada neste mundo, nada nesta ocorrência acontece sem a permissão de Deus, nas mais variadas formas, condições, situações do ser físico. A segunda ocorrência está também em Hebreus, onde há uma grande alegria, não é? Sobre a importância, uma grande conversação sobre a importância dos princípios elementares dos oráculos de Deus, repreendendo os crentes que têm negligenciado o aprendizado das verdades fundamentais das escrituras inerentes, não é? A terceira é usada em Pedro. Se alguém falar, fale de acordo com os oráculos de Deus. Fale de acordo com os oráculos de Deus. É o que está em Pedro, não é? No contexto, o apóstolo está instando àqueles com o dom de ensino a ver que o seu ensino seja plenamente compatível com as palavras de Deus reveladas nas Escrituras. Outro momento em que a palavra oráculo é usada, porém, como viva, não é? É no relato de Atos que Estevão, falando de Moisés, diz que ele recebeu as palavras vivas para transmiti-las a nós. Assim, os 5 primeiros livros da Bíblia são especialmente apontados como as palavras vivas de Deus. Logo, se transformarão em grandioso oráculo, do qual está tudo guardado na arca, não é? A tal arca que eu falei aqui. Pois é, nós sempre teremos muito a aprender. Sempre, todos os dias, nós teremos muito a aprender. Para terminar, vou ler aqui uma passagem em Daniel. Aparição do anjo. Ouvi falar este homem, e ao som das suas palavras caí desmaiado, com a face por terra. Mas eis que uma mão me tocou e me sacudiu, colocando-me sobre os joelhos e as palmas das mãos, disse-me ele: Daniel, homem de predileção, atende às palavras que te vou dirigir. Levanta-te, pois tenho uma mensagem a comunicar-te. Quando me falou assim, pus-me de pé, todo a tremer. Disse-me: não tenhas medo, Daniel, porque desde o primeiro dia em que te aplicastes a compreender e te humilhastes diante do teu Deus, a tua oração foi atendida, e é por causa de ti que eu aqui venho. O príncipe do reino da Pérsia resistiu-me durante 21 dias, mas Miguel, um dos primeiros príncipes, veio em meu socorro, deixei-o abater-se com os reis da Pérsia, e aqui estou para te fazer compreender o que deve acontecer ao teu povo nos últimos dias. Esta visão diz respeito ainda aos tempos
longínquos. Enquanto ele me dirigia estas palavras, eu tinha o meu olhar fixo na terra e continuava mudo. De repente, alguém com forma de homem tocou-me nos lábios, abri a boca para falar e disse: aquele que se encontrava junto de mim, àquele que se encontrava junto de mim: meu Senhor, esta visão abalou-me e não tenho forças nenhumas. Como é que o servo do meu Senhor poderá conversar com o seu mestre se estou no fim das forças e sem fôlego? Então o ser com forma de homem tocou-me novamente e deu-me vigor. Disse-me: não receis, homem de predileção, que a paz seja contigo. Coragem, coragem. Enquanto me falava, senti-me reanimado. Que fale o meu Senhor, disse eu, já que tu me destes forças. Replicou-me: sabes porque te vim procurar? Eu devo regressar à luta contra o príncipe da Pérsia. Quando acabar esta luta, surgirá o príncipe da Grécia. Mas vou dar-te a conhecer o que está escrito no livro da verdade. Ninguém me ajuda nestes trabalhos, a não ser Miguel, o vosso príncipe. Graças a Deus, meus amigos, minhas amigas, também tinha aqui a explicação do anjo Gabriel, mas deixamos para uma outra oportunidade. Sabem, desejando a cada um de vós um lindo, belo e maravilhoso fim de dia, de domingo, de descanso, de trabalho, de reflexão, de aproximação com Deus, com Jesus, praticando neste mundo os atos que entrem dentro da palavra divina: amor, humildade e tolerância, sem julgamentos, sem críticas, sem abandonos, sem deixarmos de fazer a nossa obrigação, ajudar o nosso irmão e a nossa irmã. Se não for fisicamente, que seja espiritualmente, porque todos nós, com certeza, teremos uma migalha de conforto para dar a cada um que necessite neste planeta, porque nós também somos e estamos necessitados em todo o tempo e a toda a hora, estamos com a carência da palavra divina dentro de nós, para nos confortar, para nos elevarmos acima desta dimensão e com o poder do Espírito Santo podermos receber fielmente todas essas mensagens, quer seja através do nosso anjo da guarda, quer seja através do nosso guia espiritual, mentor espiritual, porque Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus Divino e Amado Mestre, se manifesta, como eu já disse, de várias maneiras, de diversas formas. Então, agradecendo a Jesus Divino e Amado Mestre, sua Mãe, a Virgem Santíssima, por esta rica e feliz oportunidade. Que Deus nos abençoe neste dia de hoje, trazendo a paz, o conforto, o alívio, a serenidade, a calma, a esperança e a fé. Que Jesus nos abençoe.